O mercado brasileiro de soja tem vivido bons momentos com a safra recorde do Brasil e pela guerra comercial entre China e Estados Unidos, fazendo com que o produto brasileiro tenha uma maior procura. Entretanto, a crise da pandemia a longo prazo pode mudar esse cenário se os governos e a ciência não agirem rapidamente. Leonardo Sologuri é engenheiro agrônomo, presidente do Comitê Estratégico Soja Brasil. Segundo Leonardo, em um primeiro momento, a pandemia ainda não impactou a soja, mas ao longo prazo a demanda pode cair. O consumo de proteína ele está relacionado diretamente com uma questão de renda. Então, por exemplo, em países mais ricos, você tem, obviamente, o consumo de carne como a principal prioridade, depois você tem o consumo de suíno, depois você tem o consumo de carne de aves, e aí quem não tem para comer, obviamente, renda para se alimentar dessas proteínas, acaba indo para o ovo. Leonardo Sologuri considera que não dá para dizer como será o pós-pandemia, porque não há parâmetros na história, segundo o especialista, inclusive com relação à crise econômica de 2008. Os momentos, obviamente, de economia, de problemas econômicos globais, você pode ter um epicentro no momento, mas não necessariamente todos os países serem afetados na mesma intensidade. Então, a hora que os Estados Unidos estavam numa crise, o Brasil conseguiu amenizar um pouco essa crise. A hora que o Brasil entra numa crise, os Estados Unidos saiu da crise. Então, aí quando você olha o consumo de proteína, cai num país, mas algum outro país compensa. Então, na média global, o consumo de proteína cresce. Bem, qual que é a diferença da crise atual? A crise atual pegou todo mundo ao mesmo tempo, em muito pouco tempo. Leonardo Sologuri aponta como um primeiro caminho para a economia do agronegócio a pesquisa para o fim da pandemia. A diferença da crise atual, novamente, primeiro que ela é uma crise que a gente está meio sem um prazo de saída, ou seja, a gente precisa efetivamente de uma vacina. E a outra alternativa inevitável para o especialista é que os governos mundiais encontrem soluções criativas e eficientes para quebrar essa queda de consumo. E aí você entra, obviamente, num ciclo vicioso. A pessoa não tem renda, ou ela está numa renda mínima de subsistência, como, por exemplo, você dá R$600 para essa pessoa. Ela não consome, obviamente, produz maior valor agregado, a indústria para de produzir e ela também precisa demitir. E quem está trabalhando também para de consumir com medo de perder o emprego. E aí você não sai desse ciclo, esse é um ciclo demorado, que você precisa quebrar essa desconfiança, esse medo que a população passa tendo. Isso só tem uma forma, o governo vai ter que, de alguma maneira, injetar dinheiro na economia e fazer com que as pessoas, de alguma forma, voltem a consumir, com que as empresas voltem a contratar. Então, e aí eu não falo só o governo do Brasil, eu falo que o governo global ele vai ter que ser muito inteligente para sair dessa crise, que possivelmente é a crise mais intensa. Talvez algo parecido com o que nós tivemos foi a gripe espanhola, lá de 18 a 20, mas que não tem dado estatístico para a gente comparar. Paulo Júnior para a Rede Vida.